Olá, seja bem-vindo de volta à nossa aula de Windows 7 para concursos. E nessa última parte a gente vai discutir um pouquinho da manipulação de arquivos aqui, tá? E antes da gente entrar nessa parte, queria conversar com vocês um pouco sobre as teclas de atalho, tá? E a gente sempre fala em teclas de atalho por alguns motivos básicos. Um deles e principal, que eu acredito que seja o seu interesse aqui, nessas aulas, é caso seja cobrado em alguma prova, tá? Não é que eles vão cobrar diretamente assim uma tecla de atalho, mas, mas ela pode cair de repente até no meio de alguma questão. Então a gente pode até trabalhar depois algumas questões, tá? De exemplo, mas pode ser perguntado qual é a tecla de atalho para uma determinada função ou inclusive o inverso, tá? E também um segundo motivo bacana aí é que já é comprovado que quem trabalha utilizando as teclas de atalho tem um ganho aí de 20 a 30% na sua produtividade diária. Isso é bastante coisa se a gente parar para pensar, né? Então, pensando que normalmente uma pessoa trabalha com a mão esquerda no teclado e a direita no mouse, né? Seguindo a regra do destro, claro, né? Então, se a mão esquerda puder estar fazendo uma parte do trabalho e não deixar tudo para a direita aqui no mouse, então a gente ganha também produtividade e isso é positivo para todo mundo, né? Todo mundo quer fazer o máximo de coisa possível com o mínimo de esforço possível, né? Dito aí sobre as teclas de atalho, eu queria passar para vocês o conceito de tipos de arquivo, tá? E como é que funciona isso? Imagine que a gente tenha no nosso computador arquivos de imagem, né? Arquivos de música, de Word, de Excel e tal. E aí vamos concordar que cada arquivo desse tem sua peculiaridade, né? Ou seja, ele é lido de uma forma diferente, né? Não tem como o, o Windows ler o arquivo do Word, por exemplo, num tocador de música em MP3, né? Não tem como ele abrir um arquivo de Excel num visualizador de imagens, por exemplo, né? Não sendo coisas possíveis ou impossíveis, não é isso. Mas não dá para ele lidar com eles da mesma forma, né? Cada arquivo ele é de um jeito, né? É como se fossem um exemplo idiomas, tá? Cada idioma é de uma forma, não tem como, né, a gente fazer essa fusão aí, né? Que senão daria uma bagunça. Não é para menos que a gente tem um aplicativo específico para cada tipo de arquivo, né? Assim como a gente tem o Word para documento, o Excel para planilha, né? É, se, aqui a gente tem um visualizador de imagens, mas se fosse o caso de uma edição de imagens, né? Um Photoshop, né? E assim por diante, né? E aí, como é que o Windows faz para saber o que é aquele arquivo? É onde entra o que a gente chama de terminação, tá? Então a terminação de um arquivo é o que determina qual tipo de arquivo é aquele. Então, para nível de exemplo, eu vou deixar a visualização nossa aqui em detalhes. E veja bem, aqui nessa parte aqui, ele tem a parte tipo, tá? Tipo de arquivo. Então aqui ele sabe que é um documento do Word, tá? Como que ele sabe? Através de tudo que vier depois do ponto no nome do nosso arquivo. A gente consegue manipular o tipo do arquivo, inclusive se a gente quiser, se a gente renomear aqui esse arquivo para outro tipo de arquivo, o Windows entende isso. Por exemplo, eu vou colocar aqui um de imagem, que é o famoso JPEG. Ele fala assim, ó, se a extensão, né, ou seja, a terminação ali, né, do nome de arquivo for alterada, ele pode se tornar inutilizável. Deseja alterar? Vamos falar que sim. Beleza. Agora ele entendeu que ele é uma imagem JPEG, tá? Só que a hora que a gente tentar abrir, ele não vai conseguir abrir, porque a gente sabe que é um arquivo do Word, tá? Então, eu posso utilizar aqui a tecla de atalho Ctrl Z no Windows Explorer. Dependendo das ações que a gente tiver tomado, ele desfaz, tá? Assim como o Ctrl Z é a tecla de atalho universal para desfazer em qualquer programa. Então, é importante a gente entender esse conceito, que a extensão, ou seja, a terminação do arquivo aqui, define
pro Windows, fala pro Windows que tipo de arquivo é, e aí, através de sabendo que tipo de arquivo é, a gente vai falar para qual programa aquele arquivo tem que ser aberto, que a gente usa aqui o programas padrão, tá? Então vamos dar uma olhada como é que funciona. Definir os programas padrão, ele demora um pouquinho para carregar. A ideia aqui não é ensinar como mexer nessa janela, mas entender como o Windows funciona, tá? Para cada tipo de arquivo. Então nessa janela aqui, ó, depois que ele carregou todos os tipos de arquivo, as extensões aqui possíveis e disponíveis, pelo menos registradas até então no Windows, e eu digo até então porque a gente pode instalar algum programa que vai adicionar novas extensões aqui e aí ele vai adicionar novas regras aqui. Então, como a gente já estava utilizando o Word de exemplo, a gente viu que a terminação, né, a extensão do Word é docx. Então a gente vai procurar aqui, ó, .docx, tá? Só para a gente ver como é que funciona. Então tá aqui o docx, ele fala que é o que? Um documento do Microsoft Word. Qual programa, né? Qual aplicativo vai estar abrindo esse tipo de arquivo? O Word, tá? Então é assim que funciona. Pode ver que a gente tem outros tipos de arquivo aqui que o Word carrega, né? Mas é assim que funciona. Assim que o Windows faz para saber qual programa utilizar para cada tipo de extensão, tá bom? E aí, tendo entendido aí a questão dos tipos de arquivo que a gente tem diversos, tá? Daí cada um vai ter o seu nome, tá? JPEG, PNG, mesmo, por exemplo, mesmo imagens pode ter vários, tá? Porque cada um funciona de um jeito mesmo, tá? E aí, tendo em vista isso, a gente vai compreender como manipular esses arquivos aqui dentro do Windows, tá? Então a gente tem a nossa pasta da aula Word aqui. Temos dois arquivos. E aí, olhando aqui para o nosso teclado, a gente tem as teclas Z, X, C e V, tá? Então a gente tem essas quatro teclas principais. A gente já sabe que o Ctrl Z é para desfazer ações. Isso é padrão para qualquer programa, qualquer aplicativo. E a gente vai utilizar as teclas X, C e V, respectivamente, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar um arquivo, tá? A gente precisa ter alguma coisa selecionada para executar a ação. E a gente vai clicar com o botão direito do mouse e recortar, tá? Então, pode ver que o ícone dele ficou um pouquinho transparente. E o recortar é o mesmo que a gente apertar Ctrl X no nosso teclado, tá? Vai executar a mesma, vai surtir o mesmo efeito aqui, tanto na tecla de atalho quanto aqui nessa opção aqui do menu. A partir desse momento, ele fica ali esperando onde a gente vai colar, tá? Esse arquivo. Então a gente recorta de um lugar e cola em outro, tá? Então vou usar aqui a nossa área de trabalho, principalmente porque ela é de fácil acesso e de fácil visualização. A gente consegue ver ela aqui, consegue ver a janela aqui e ver os arquivos trabalhando aqui entre eles, tá? Cliquei na desktop, na área de trabalho, posso apertar Ctrl V no teclado, tá? Que é o nosso colar, a tecla de atalho padrão, ou clicar com o botão direito e clicar também em colar, tá? Então veja bem, o que ele fez? O recortar, a gente também pode chamar de mover esse arquivo, tá? Então ele tira o arquivo de um lugar e coloca ele em outro. Então ele moveu, tá? Então recortar é a mesma coisa que mover o arquivo, tá bom? Eu vou apertar Ctrl Z, o Windows vai desfazer essa ação, tá? Então ele devolveu o arquivo ali. E aí agora, ao invés de usar o Ctrl X, a gente vai usar o Ctrl C, que também é o equivalente ao copiar. O ícone não fica transparente, tá? O arquivo não fica transparente, porque ele entende que ele não vai sair daqui, ele vai criar justamente uma cópia. Então eu vou clicar na nossa desktop, vou apertar Ctrl V e o arquivo veio para cá, tá? Mas ele manteve ali, então agora a gente tem uma cópia dos dois, tá? Uma cópia desse arquivo, tá? Mas eles não são sincronizados, eles não são dependentes um do outro, ou seja, o que eu alterar no arquivo aqui na nossa pasta aula Word, não vai alterar no arquivo aqui
do desktop, tá? Então agora eles são arquivos distintos, tá? Independentes entre si. Então mesmo sendo cópias. Então ele copiou o arquivo neste momento aqui, tá bom? Então eu vou deletar aqui a nossa cópia. E também uma forma que eu gosto muito de utilizar assim quando eu preciso de alguma coisa específica é sempre arrastar com o botão direito. Por quê? Por padrão, se eu arrastar com o botão normal do mouse, com o botão esquerdo, ele vai mover para a área de trabalho, tá? Então ele já faz isso sozinho. Ele tem a opção padrão dele, é mover. E é importante a gente entender uma regrinha bem simples do Windows, mas que pode ser crucial aí no nosso dia a dia. Ele só move, tá? Ele só move assim, arrastando com esse botão, se for para a mesma unidade de disco. O que quer dizer isso? Veja bem, nossas pastas aqui todas de documentos estão na unidade D do nosso computador, tá? Então, tanto a área de trabalho, quanto documentos e tudo mais. Então, vamos entender uma coisa. Quando eu clico e arrasto para a área de trabalho, ele só move por padrão isso, tá? Porque a área de trabalho também está na unidade D. E esse arquivo, como a gente já viu, também está na unidade D. Então, como o arquivo está na mesma unidade, então ele move, tá? Desculpa, estou tentando deixar o cursor parado aqui, ó. Tá vendo lá, mover? Agora, se eu quiser arrastar para a unidade C, olha só o que ele fala. Copiar, tá? Copiar para a unidade C. Por quê? Porque o arquivo não está na unidade C, e sim na D. E aí ele não move, tá? Tem como a gente fazer mover, claro. Só estou dizendo a opção padrão que o Windows dá se a gente arrastar com o botão esquerdo do mouse, tá bom? E o mesmo vale, por exemplo, se eu tiver aqui, e aqui a gente tem um pendrive, e aí eu estou aqui no nosso arquivo, eu quero passar ele para o pendrive, e a mesma coisa, ele vai querer copiar para o pendrive, tá? Então, importante entender isso. É só a opção padrão do Windows arrastando com o botão esquerdo. Agora, se a gente arrasta com o botão direito, mesmo que ele dê as mesmas opções de copiar e mover, seguindo a mesma regra das unidades e tal, do botão esquerdo, quando eu solto o botão direito, aí ele me dá mais opções, tá? Aí ele fala, não, eu quero copiar, quero mover, ele está em negrito porque é a opção padrão, tá? Quero copiar, quero mover ou criar atalho. E aí é bem mais simples. Então, por segurança, nas dúvidas, né? Você usa o botão direito e aí ele vai te dar as opções. Isso para qualquer lugar. Se eu quiser mover aqui para a unidade C, ele vai me dar essas opções também. Então é bem tranquilo dessa forma, usando o botão direito e o botão esquerdo. A minha dica crie um arquivo aí que você não vai ter perigo de perder, se você danificar alguma coisa assim, um arquivo em branco de texto mesmo, e faz o teste, tá? Move para um lugar, copia para o outro, tá? Manipula bem, que aí você se familiariza com essas regras do Windows. Não tem nada complexo, é bem simples, mas pode ser uma pegadinha para você, principalmente no dia a dia. Se você às vezes quer mover e acaba copiando, e aí você tem uma cópia de um arquivo que você não queria, tá? Então essa é uma forma. Por fim, a gente tem a exclusão de arquivos, tá? Que podem ser feitas de algumas formas. Uma delas é clicando com o botão direito e depois excluir, tá? Então, veja bem, utilizando esse procedimento, ele vai perguntar, tem certeza que deseja mover para a lixeira? Você diz que sim, e esse arquivo vai para a nossa lixeira, tá? Então, a gente vai abrir a lixeira aqui, o arquivo está aqui, ó, primeiro arquivo, a gente tem mais de um, inclusive, e aí é bem bacana, por quê? Porque como que ele tem dois arquivos aqui com o mesmo nome, né? Na verdade, se a gente parar para pensar, isso seria praticamente impossível. A gente não consegue ter dois arquivos com o mesmo nome na mesma pasta, tá? Isso não tem como. Mas é porque eles foram excluídos de lugares diferentes, tá?
E aí, olha só que interessante. Esse arquivo aqui foi excluído da onde? De desktop, tá? E esse arquivo aqui foi excluído da onde? Documentos aula Word, tá? Então é esse que a gente quer devolver para cá. Como que a gente faz isso? Com ele selecionado, a gente pode clicar em restaurar este item ou clicar com o botão direito e restaurar, tá? Beleza, ele sai da lixeira e volta aqui para nossa pasta. Agora, às vezes por algum motivo a gente quer excluir esse cara da lixeira e aí saiu da lixeira, não tem mais volta, ele não vai ser mais recuperado. E aí a gente pode clicar com o botão direito e dar excluir. E aí ele vai perguntar para você: deseja excluir esse arquivo permanentemente? E você diz que sim. Eu não quero mais usar esse arquivo. Tchau, tchau e um abraço. Então essa é uma forma da gente excluir, né, arquivos. A outra forma é utilizando o botão do teclado Delete, tá? E ele vai fazer a mesma pergunta: deseja mover esse arquivo para a lixeira? Tá? E aí você vai dizer que sim. Mas de repente você quer pular essa etapa da lixeira e já quer excluir permanentemente daqui mesmo, tá? Então a gente aperta Shift no teclado e aí o Delete. E aí ele já vai te perguntar: deseja excluir esse arquivo permanentemente? E aí você diz que sim. E aí ele não vai nem para a lixeira e vai direto para o limbo, tá? Então assim a gente exclui os arquivos no Windows. E por fim, a gente pode renomear arquivos, como vocês viram eu fazendo aqui algumas etapas atrás. A gente renomeia arquivos. Tem três formas que a gente consegue renomear arquivo. A primeira delas é, se ele já estiver selecionado, você dá mais um clique no nome dele e o Windows já vai ali deixar aqui selecionadinho para você renomear. Tá? A outra delas é selecionando e apertando F2, tá? Também renomeia tranquilo. E, por fim, clicando com o botão direito e renomear. Pode perceber que todas, independente da forma como a gente fizer isso, ele deixa selecionado tudo que vem antes do ponto, tá? Para a gente tentar manter a extensão do arquivo intacta, tá? Não mexer na extensão do arquivo para não ter nenhum tipo de problema. Ou, por exemplo, apagar aqui o ponto aqui, ó, tá? E aí, ó, ele fala que é o quê? Um arquivo. Tá? Ele não entende, mesmo tendo o docx aqui, ó, sem o ponto, ele não entende que tipo de arquivo é esse. Então ele precisa do ponto, tá? Por isso que toda vez que a gente vai renomear, ele tenta manter essa parte selecionada. Ah, Guilherme, será que a gente não conseguiria então ocultar a extensão aqui? Eu não quero ficar vendo aqui o tipo de arquivo que é e tal, a extensão, não gostaria. Tem como. Então, se a gente quiser ocultar aqui as extensões, a gente acessa o painel de controle aqui no iniciar, tá? A aparência, como a gente já viu. Depois a gente tem mostrar pastas e arquivos ocultos, tá? E aí, nessa lista aqui, a gente tem aqui, ó, ocultar as extensões dos arquivos conhecidos. E aí, vamos aplicar, dá OK. E aí pronto, ó. Então, a gente não vai ter mais acesso àquela extensãozinha do arquivo. Tá? Então a gente só vai ver aqui o nome do arquivo. E aí a gente pode renomear numa boa, que não vai ter problema nenhum. Então essa é uma forma de não tá visualizando, não tá manipulando aí no dia a dia a extensão do arquivo, tá? A terminação deles. Todas essas manipulações que a gente fez de copiar e colar aqui, ou recortar, elas foram para um lugar que a gente chama no Windows de área de transferência, tá? Como que funciona isso? Essa área de transferência é um lugar, entre aspas, né, virtual, né, uma parte da memória que o Windows utiliza para fazer essas manipulações. Então, como que funciona isso? Imagine que assim que a gente deu copiar aqui, tá, ele precise de um espaço para poder fazer essa operação. Ou seja, ele precisa colocar num lugar antes para depois, de fato, colar aqui, como a gente fez. Então, a gente copiou aqui e colou aqui. Em tese, a gente não viu nada aqui, né? Na prática, a gente não viu nada. Mas por trás disso, ele colocou esse arquivo numa área de transferência, ou seja, numa memória, numa parte da memória, para poder pegar da memória e colocar aqui, tá? É assim que funciona. É assim que funciona também quando a gente seleciona um texto qualquer, seja ele qual for, né? Estou aqui com o Word aberto e
e seleciono um texto e copio, essa cópia vai para a área de transferência. Por que que ele precisa usar essa área de transferência? Imagina o seguinte, eu copiei aqui, tá? E aí eu fechei o Word e aí depois, sei lá, abri outra coisa, né? Sei lá, uma série de coisas. Vim aqui no Notepad e colei. Então veja só, eu já tinha fechado o Word e ele mesmo assim conseguiu colar o texto que a gente tinha copiado. Ele só consegue fazer isso através da área de transferência. Então ele jogou aquele texto que eu copiei para a área de transferência, deixou ele lá quietinho e aí, a partir do momento que a gente precisou usar, vem aqui, cola e aí é assim que a gente consegue colar as coisas. Por quê? Porque ele busca da área de transferência. E ainda utilizando o Word somente como exemplo, tá? Mas isso vale para o Windows, vale para sempre que a gente utilizar uma função copiar em qualquer lugar do computador. Não é à toa que a caixa no Word que faz o copiar, colar e recortar se chama área de transferência, tá? Não é à toa. Então, justamente porque essa parte realmente existe no nosso computador, a gente não consegue acessar ele assim, visualizar de forma alguma, mas ele precisa dessa área para funcionar todas essas manipulações, tá? Seja de arquivo de texto, de uma imagem, não importa, tá? Ele pega uma parte da memória e usa como área de transferência, tá? E aí, assim a gente encerra a nossa aula de Windows. Espero que tenha sido bastante proveitoso, que eu ajude vocês aí nos processos de vocês aí, seletivos, provas, ou, poxa, se tiver contribuído no seu dia a dia, no seu trabalho aí, já para mim já vai valer bastante, tá? E a gente se vê nas próximas aulas. Muito obrigado e até a próxima.